28 O Homem e o Boi. Um anjo de longínquo sistema, interessado em conhecer os variados aspectos e graus da razão na inteligência universal, pousou num campo terrestre e, surpreso ante a paisagem, aí encontrou um homem e um boi. Admirou as flores silvestres, fixou os horizontes coloridos de sol e rejubilou-se com a passagem do vento brando, rendendo graças ao Supremo Senhor. Como não dispunha, todavia, de mais larga parcela de tempo, passou a observação direta dos seres que povoavam o solo, aferindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade. Sondou os olhos do boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que lhe era particular, conclui-se para consigo que o boi era superior ao homem. Consolidou a impressão quando, para experimentar, pediu mentalmente aos dois trabalhassem em silêncio. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se, humilde, mas o companheiro bípede gritou, espetacularmente, proferindo nomes feios que fariam corar uma pedra. Um tanto alarmado, o anjo recomendou paciência. O educado bisneto da selva continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Todavia, o irrequieto descendente de Adão estalou um chicote, ferindo as ancas do colaborador de 4 patas. Acabrunhado agora, diante da cena triste, o sublime embaixador pediu atitudes de sacrifício. O servo bovino obedeceu, sem qualquer relutância, revelando indiscutível interesse em ser útil, distraído das próprias chagas. O administrador humano, contudo, redobrou a crueldade, recorrendo ao ferrão para dilacerar-lhe, ainda mais, a carne sanguinolenta. Sensibilizadíssimo, o fiscal celeste anotou o que supôs conveniente aos fins que o traziam e afastou-se, preocupado. Não atravessara grande distância e encontrou uma vaca em laço forte, com outro homem a ordenhá-la. Sob impressão indefinível, emitiu apelos à renúncia. A mãe bovina atendeu com resignação heróica, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se, mas o ordenhador, antes que o emissário de cima os analisasse, de perto, porque certa mosca lhe fustigava o nariz, esbofeteou o úbere da vaca, desabafando-se. O funcionário dos altos céus, compadecido, acariciou a vítima que se movimentou alguns centímetros, agradavelmente sensibilizada. O tratador, porém, berrou desvairado, caluniando-a. Queres escuciar-me, não é? Gritou, diabólico. Ergueu-se lesto, deu alguns passos, sacou de bengala rústica e esbordou-lhe os chifres. Emocionado, o anjo vivificou as energias da vaca, aplicando o seu magnetismo divino, rogou para ela as bênçãos do Altíssimo, empregou forças de coação no agressor, conferindo-lhe salutar dor de cabeça, efetuou os registros que desejava e retirou-se. Prestes a desferir voo, firmamento afora, encontrou um gênio sublime da hierarquia terrena. Cumprimentaram-se, fraternos, e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na terra e rematou para o irmão na pureza e na virtude. Estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam, com invulgar serenidade, os inferiores. O anjo da ordem terrestre silenciou, espantado por ouvir tão rasgado elogio aos homens. O outro, no entanto, prosseguiu. Tive ocasião de presenciar comovedores testemunhos. Pesa-me confessá-lo, porém, não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da terra, que se movimentam ainda sobre 4 pés, quando certo animal feroz, que os acompanha, agressivo, já detém a leveza do bípede. Naturalmente, sabe o Altíssimo motivo pelo qual individualidades tão distintas aqui se encontram, unidas para a evolução em comum. Tenho, contudo, o propósito de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas, a fim de modificarmos o quadro reinante. Assinalando-lhe os conceitos, o companheiro solicitou explicações mais claras. O anjo estrangeiro convidou-o a verificações diretas. O protetor da terra, desapontado, esclareceu, por sua vez, ser diversa a situação,
O bípede é na crosta planetária o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão, sendo o boi simples candidato ao raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo. Acentuou que, não obstante operoso e humilde, o cooperador bovino gastava a existência servindo para o bem, e acabava dando os costados no matadouro, para que os homens lhe comessem as vísceras. O forasteiro dos céus mais altos, sem dissimular o assombro, considerou: então, o problema é muito pior. Pensou e aduziu. Jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. Despediu-se do colega, preparou o afastamento definitivo sem mais delonga e concluiu: apresentarei relatório diferente. Mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas ao trono eterno para que os bois levantem as patas dianteiras, de modo a copiarem o passo de um herói humano, ou foi rogar providências aos poderes celestiais a fim de que os homens desçam as mãos e andem de quatro, à maneira dos bois. 29 O espírito que faltava. Quando Dona Arlinda chegou ao grupo espiritista, desejosa de curar-se das perturbações que a assediavam, foi atendida pelo orientador Dagoberto, dedicado protetor espiritual dos necessitados. Quero sarar, dizia a iniciante, e servir a doutrina. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna, aqui estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Reparando-lhe as boas disposições, o diretor da casa facilitou-lhe o acesso aos fluidos renovadores. Preciso de espíritos que me curem. Reclamava a obsidiada, lamuriando-se, e, tão logo me refaça, seguirei a verdade e servi-la e até ao fim de meus dias. O benfeitor deu-se pressa em angariar a colaboração de clínicos competentes da espiritualidade, que a ajudassem na recuperação do equilíbrio. Em breve, Dona Arlinda estava robustecida, feliz. Perdera as fobias inquietantes. Estava curada, enfim. Prosseguia frequentando as pequenas assembleias doutrinárias, mas mudara a conversa. Se Amaro, meu marido, obtivesse um emprego, sentir-me-ia mais disposta ao trabalho mediúnico. Mas assim. E terminava, suspirando. Se os espíritos caridosos nos amparassem. Dagoberto interveio, solicitando a cooperação de benfeitores que, indiretamente, agindo sem alarde, através dos fios invisíveis da inspiração, lhe situaram o esposo em serviço digno, convenientemente remunerado. Dona Arlinda, agora, era menos pontual às sessões iluminativas, fazia-se, contudo, portadora de novas alegações. Como contribuir na lavoura da mediunidade? Meus 2 filhos, Fernando e Rodolfo, cercam-me de preocupações infindáveis. Sabemos que as atividades dessa natureza exigem paz. Com as angústias que trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos me ajudassem a encaminhá-los. Voltou o protetor a socorrê-la, trazendo-lhe a casa o decisivo concurso de sábios educadores desencarnados que modificaram as tendências dos rapazes, melhorando-lhes os impulsos e conduzindo-os a louváveis institutos de ensino. Solucionado o problema, Dona Arlinda encontrou nova necessidade. Graças a Deus, afirmava, tenho sido muito feliz em minhas súplicas. Mas, como iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade? Enquanto não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa seria improfícua. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos. Necessito, antes de tudo, afastar-me do ambiente. Enquanto isto não se der. E rematava. Se os espíritos me auxiliassem a favor da mudança. Dagoberto, prestativo, correu a cooperar. Não dispunha de corretores no outro mundo, mas conhecia amigos que sabiam amparar sem prejuízo de ninguém. Em poucas semanas, a senhora permutava o domicílio acanhado por residência arejada e espaçosa. Beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material e falou, supostamente preocupada, aos companheiros do grupo: estou pronta para a tarefa mediúnica. Entretanto, como encetá-la? Aguardo a influência dos irmãos invisíveis, em nossa mesa de orações, tempo enorme. Qual nada? Não registro a menor vibração diferente, em torno de mim. Estou mesmo sem rumo.
E concluía, reticenciosa: se os espíritos me desenvolvessem. O benfeitor de sempre movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passaram a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Dona Arlinda foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram-lhe da caridade, da educação, do serviço ao próximo. Conduziram doentes ao seu coração, proporcionando-lhe valiosas oportunidades de praticar a ciência de elevação. Necessitados sem número, tangidos por forcas imponderáveis, sitiaram-lhe a porta. Era convidada às manifestações do bem, através de todos os clarins da vida espiritual. A futura missionária, porém, negou-se redondamente. Queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doenças, experimentava receios indefiníveis ante as pessoas perturbadas, não dissimulava o desequilíbrio nervoso que a acabrunhava, em qualquer ação de socorro às entidades sofredoras. Temia complicações, não desejava ser julgada pela opinião pública. Reproduzia queixas e fugas, 2 vezes por semana, ante os colegas espantados, quando Dagoberto, o prestimoso amigo espiritual, certa noite se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado, como de costume. Fim da preleção, na qual distribuiu precioso encorajamento, Dona Arlinda interpelou-o, suplicando: meu protetor, ajude-me. Preciso progredir. Poderei contar com a sua ajuda para meu desenvolvimento. O interpelado respondeu, enigmático: sim, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho dos semelhantes. Dona Arlinda pretendia promessas mais claras e aduziu: os protetores me auxiliarão. Dagoberto sorriu e ajustou: eu, agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Oh! Qual? Interrogou a senhora, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente. Farei preces, inclui-lo em minhas súplicas diárias. Com surpresa geral, Dagoberto informou: é o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se ao outro mundo. Ele está no seu mundo mesmo. Pesado silêncio caiu sobre todos e a sessão foi encerrada, sem outras consultas. 30 Velho apólogo. Observou o Supremo Pai que o homem, filho de seu amor e herdeiro de sua sabedoria, teteava angustiado nas trevas da ignorância, errando no vale escuro da morte. Recomendou então ao tempo a condição do peregrino das sombras à claridade da terra onde o filho infeliz aprenderia a ciência da vida com a verdade, para que o túmulo não mais lhe perturbasse o caminho eterno. Nasceu o homem, na esfera carnal e, cuidadosa, a mestra verdade procurou-o em pequenino. Os zeladores do infante, todavia, pais a título precário, afugentarão-na revoltados. O menino é nosso. Gritaram possessos de egoísmo. É cedo, muito cedo para a intromissão da realidade. E segregaram o aprendiz miúdo em berço de rendas mentirosas. Ao invés de revelar-lhe a condição de usufrutuário da escola terrena, conferiram-lhe perigosas ilusões. Afirmaram-lhe que o mundo era propriedade dele, que era superior aos semelhantes, que era, em suma, o único ser digno de respirar na atmosfera planetária. Incitaram-no a dominar sempre, fosse como fosse, a vencer de qualquer modo, ainda mesmo quando o sofrimento e a miséria lhe clamassem piedade e justiça. Quando o homem pôs o pé fora do lar, na puberdade, era um diabo mirim. Sabia espancar, depredar, humilhar, impor-se e ferir. Notou a verdade que grandes obstáculos se interpunham entre ambos, mas aproximou-se e ofereceu-lhe o tesouro que trazia. O fedelho sorriu, cínico, e objetou: nada disto. Quero viver por mim mesmo. Recolheu-se a orientadora, sem desânimo. Aprumando-se o interessado em plena juventude, voltou a presenteá-lo com o patrimônio imperecível. O rapaz exclamou, desdenhoso: estou muito moço ainda. Seguirei sem muletas. Retraiu-se a sublime condutora. Decorridos alguns anos, informou-se de que o tutelado bebera novos conhecimentos nas fontes do mundo e regressou, esperançada, ao convívio dele, oferecendo-lhe os bens eternos.
Sobraçando pesados compêndios, o aprendiz fujão, dessa vez, gargalhou, simiesco, declarando: tenho a terra. Não preciso do céu. Estou bastante preocupado com questões imediatas para internar-me em problemas longínquos. A sugestão é prematura. Refugiou-se a instrutora nas vizinhanças, aguardando outro ensejo. Quando o aluno refratário à lição se consorciou para converter-se em pai provisório de outros aprendizes na escola terrestre, tornou a buscá-lo, abrindo-lhe o acesso à espiritualidade superior. O protegido recusou recebê-la. Vivo sobremaneira ocupado. Não posso cogitar de enigmas transcendentes, assegurou. A incansável benfeitora passou então a visitá-lo, periodicamente, na expectativa de modificação repentina. Assim é que o homem lhe apresentava os mais variados pretextos, em troca da oferenda divina. Hoje, não. Tenho a mulher enferma. Enquanto meus filhos estiverem desassossegados. Depois, antes de tudo, é indispensável garantir o futuro da prole. Minha cabeça estala. Assumi outros compromissos, não sou livre. Doente como estou, não arredarei pé de casa. Não posso faltar ao clube. A verdade jamais desanimou. Procurava-o, de muitos modos, cada semana. O hábil esgrimista do raciocínio, contudo, dispunha de golpes inesperados. Esquivou-se maciamente, enquanto lhe sobravam vigor e saúde. Quando se viu, porém, valetudinário e encanecido, fez-se vítima e desculpava-se, afiançando: sinto-me fatigado como nunca. É imprescindível espichar os anos. Estou velho em demasia para renovar-me. Surgiu, no entanto, um dia, em que identificou singulares diferenças em si mesmo. Aterrado, verificou que a carne renascente estava flácida e descontrolada. O sangue engrossava-se-lhe nas veias. A epiderme semelhava-se ao pergaminho. Os ossos rangiam, quebradiços. A morte impassível acercou-se dele, tentando cerrar-lhe os olhos, mas o infeliz clamou por ajuda. Socorreu-o a ciência com picadas e beberagens. A fé orou sentidamente, junto ao leito acolhedor. O mísero, porém, temendo a escuridão do sepulcro, bradava para dentro do próprio coração: a verdade! Quero a verdade! A benfeitora, reconhecendo-o novamente cego, viu-se inibida de atender. Inclinando-se-lhe aos ouvidos, esclareceu: agora é tarde. O moribundo suplicou a intervenção do tempo, mas o tempo escusou-se, informando, inflexível: underscore agora será necessário esperar. E a morte, querida e detestada, respeitada e incompreendida, aproximou-se serenamente, baixou o pano e concluiu: agora, é comigo. Tratarei de seu caso. 31 Os maiores inimigos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh! Exclamou Simão, impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu, imperturbável. Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se, desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras, erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o, sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo, a viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível.
Recomposto o grupo, não haviam avançado muito, quando avistaram um levita que recitava passagens da Tora e lhes dirigiu a palavra, menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera. Reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu, amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime, neste conflito. Continuou o Cristo, serenamente, recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teófrasto, judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo, humilde. O amigo celeste contemplou-o, calmo, e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu, desdenhoso, do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou: por que instituiríamos a violência no mundo, se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E, ante o companheiro desapontado, concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesária, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu, colaborando na poda verbalística. Dignitários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa. Nunca. O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Em seguida, acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, como a consultar o tempo, e, voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou: bondoso. Pedro, há precisamente uma hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram, entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E, sorrindo, finalizou: dentro de nós mesmos, será travada a guerra maior. 32 Numa cidade celeste. Quando Joaquim Pires desencarnou, crente sincero e praticante assíduo que fora do Evangelho, procurou, incontinente, as portas do céu. Combater as próprias paixões, distribuir benefícios sem cogitar de recompensa, humilhar-se em favor dos outros, sempre que as circunstâncias lhe aconselhavam serenidade e renúncia. Em suma, Joaquim fora um homem bom. Todavia, como vivemos sobremaneira distanciados das criaturas perfeitas, andava preocupado com a ideia de repousar no paraíso. Não tivera ocasião de provar-se em testemunhos reconhecidamente difíceis e angustiosos. No entanto, acariciava o propósito de anestesiar-se no outro mundo. Queria descansar, esquecer, embriagar-se no êxtase divino.
Morreu, por isso, sem receio algum. Despediu-se, quase contente, dos familiares. Parecia andorinha humana, no júbilo de buscar a primavera noutras paragens. E, como efeito, tantos méritos detinha consigo, que prodigioso frio de luz assinalava-lhe o caminho, desde o túmulo até as portas de uma cidade resplandecente. Aí chegado, Joaquim, premido pela emoção, empalidecera de regozijo. Enlevado, notou que, lá dentro, havia felicidade e luz, mas inequívocos sinais de trabalho também. Ruídos de atividade salutar e sons de campainhas inquietas alcançaram-lhe os ouvidos surpresos. Antes de se entregar a maiores perquirições íntimas, simpático mensageiro veio recebê-lo no limiar. É aqui o paraíso? Inquiriu à maneira do sertanejo bisonho que visita grande metrópole pela primeira vez. Sim, informou o interpelado, gentilmente, estamos numa cidade celestial. Quer dizer, então, em boa geografia, que já não respiramos a atmosfera da carne. Tornou o recém-chegado, hesitante. Não tanto esclareceu o enviado fraterno. De tímpanos aguçados, Pires registrou a chamada dos clarins de serviço e considerou, tímido. Meu amigo, que eu não sou mais do número dos vivos. O outro completou-lhe a frase reticenciosa, asseverando, não padece qualquer dúvida. Mas prosseguiu o morto, adventício, trabalham, ainda, aqui. Muitíssimo. Há, nesta cidade, horários, distribuição de tarefas, responsabilidades individuais, disposições de lei, lutas e conflitos. O mensageiro esboçou expressivo gesto de complacência e observou. Acredita que a morte da carne, mero fenômeno da natureza, purifique o espírito milagrosamente. Temos enorme serviço a fazer. E o repouso para nós é lição, reparo ou estímulo. Nossa felicidade não se cristalizaria em altares imóveis. Oh! Clamou Joaquim aflito, a justiça ensinava-me no mundo que há um paraíso para os bons e um inferno para os maus. E você interrogou o companheiro, intencionalmente se julga perfeitamente bom. Não respondeu Pires com humildade não fingida, sou um pecador, bem o reconheço, contudo. Francamente, não admitia houvesse tanto serviço após o sepulcro. Suporá inoportuno e intempestivo nosso propósito de luta e solidariedade, melhoria e reconstrução. Quem não é infinitamente bom, deve amparar quem não é infinitamente mau. É imprescindível atender aos imperativos da vida, só Deus é o absoluto. Sim, compreendo, resmungou Joaquim, descoroçoado todavia, sonhava com a paz perpétua. E continuou. Existe aqui chefia e subalternidade. Perfeitamente. Servidores melhores e piores. Sim, em mais elevado padrão de justiça e aproveitamento. Há estudos e provas, especializações e obrigações. Muito além dos ensaios que efetuamos na Terra. Há probabilidades de erro e dúvida, discussão e negação. Em todas as rotas de ação, porque o livre-arbítrio da alma evolvida é naturalmente a cooperar na estruturação dos destinos, com a supervisão da vontade de Deus. Consequentemente, prosseguiu Joaquim, há reparações e punições, desequilíbrios e dificuldades. Exatamente. Você não ignora que onde o erro é possível deve existir recurso para a corrigenda. O recém-desencarnado meditou e aduziu. Procuro o repouso inalterável. Quem sabe resplandece em esfera mais elevada o céu que busco. Assim não é, disse-lhe o interlocutor. Quanto mais alto subir, mais trabalho encontrará, embora em condições diferentes. Pires sentou-se, apalermado, sob indizível abatimento. O emissário fixou um gesto de bom humor e acentuou com clareza. Parece-me que o paraíso, sonhado por você, é o Éden da espécie, Limax arborum. Essas criaturas, que no fundo são igualmente filhas de Deus, organizam o próprio lar, através de folhas e flores. Aquietam-se e dormem descansadas sob a claridade do firmamento. Nada perguntam, não riem, nem choram. Desconhecem os enigmas. Não sabem o que vem a ser aflição ou dor de cabeça. Alimentam-se daquilo que encontram nas árvores preciosas da vida.
Ignoram se a guerra ou paz, dificuldade ou pesadelo entre os homens. Vivem alheias aos dramas biológicos, aos conflitos espirituais e, se um cataclismo fulminasse o universo em que nos achamos, não registrariam grandes diferenças. Oh! Gritou Joaquim, repentinamente entusiasmado. Quem são esses seres privilegiados? São as lesmas, esclareceu o emissário, sorrindo, e se você descer, suficientemente, encontrará o paraíso delas. Joaquim modificou a expressão facial e, embora consternado, quando ouviu falar em lesmas, resolveu entrar. 33 Lembrando a parábola. Ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores, em diversos degraus da virtude e da sabedoria, lavravam a terra em louvor de tua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons. Afagado o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando: conduze contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os, aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos que, em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta a quem levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Ao segundo servidor passou 2 talentos, acentuando: transporta contigo estas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas, a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro, confiou apenas 1 talento, aclarando, cuidadoso: apossa-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual, acendia em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Em seguida fixou os 3 colaboradores que partiam e explicou: aguardá-los-ei de regresso, para as contas. O tempo correu, célere, e veio o dia em que os mensageiros voltaram ao pátrio lar. O soberano esperava-os no pórtico, esperançoso e feliz. Findas as saudações usuais, o primeiro enviado adiantou-se e entregou-lhe 10 talentos, relacionando: Senhor, eis tuas dádivas multiplicada. Deste-me 5 e restitua-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo, espalhando a riqueza, aliciei a gratidão, usando a habilidade, recebi a estima, movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio, e distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O Senhor o abençoou e explicou: já que foste fiel nestes negócios de pouca monta, conceder-te-ei a intendência de importantes interesses de minha casa. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência obtive o trabalho e, submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. O pai louvou-lhe a conduta e falou, contente: já que revelaste lealdade no pouco, ser-te-á conferido o muito das grandes tarefas. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição e, devolvendo, intacto, o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, temendo teu juízo, escondi-a na terra e reponho-a, agora, em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei, estorvou-me os desejos e, de modo algum, desejaria possuí-la, outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. O poderoso contemplou-o, triste, e falou, enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada?
Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo, no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volta, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. E o servo, que se perdera pela imprevidência e pela inconformação, somente entendeu o sublime valor da lâmpada do sofrimento quando se viu sozinho e desamparado, nas trevas exteriores. 34 Na subida cristã. Filipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. A boa nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino, alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. O mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Ele, que acompanhava o Senhor, passo a passo, atravessava obstáculos imensos, de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que, de súbito, via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo. Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações. Jesus, persuasivo e doce, esclarecia. Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, inspirando os viajores da viela e estimulando-os, quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do pincaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes, impensadamente, a claridade que refulge, além. Mas, Senhor, obtemperava o companheiro sincero, não será mais justo graduar as visões. O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação, para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. O Cristo sorria, benevolente, e acrescentava: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçam que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. E se obstáculos aparecem, impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencerão a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquisições interiores e concluía, afirmando: Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isto. Silenciava Jesus na habitual meditarão. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar, deslumbrado, os resplendores que fluíam da cordilheira. Terminara o lençol verdoengo e florido. Atacaram a marcha no carreiro íngreme. Agora, era a paisagem ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Não obstante subirem devagar,
Filipe, de momento a momento, rogava pausa e, suarento e inquieto, sentava-se à margem, a fim de alijar pedras minúsculas que, sorrateiras, lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Dezenas de vezes, pararam, de súbito, repetindo Filipe a operação e, ao conquistarem as eminências da serra, banhados de sol, na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições, explicou-lhe, brandamente. Como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha e, sim, a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal, entretanto, muitas vezes, as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também, na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado. Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes, agora, a importância das bagatelas em nosso esforço diário. O pescador Galileu meneou a cabeça, significativamente, e respondeu, satisfeito, sim, mestre, agora compreendi. 35 Inesperada observação. Assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente, dizia-se, em torno de Genezaré, que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem, através de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas, comentava as paixões que devastam a criatura, contemplando algum ninho com filhotes tenros, exaltava a sublimidade dos elos da família, à frente das flores campesinas louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples, ouvindo o cântico das aves, reportava-se às harmonias do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda extraiu glorioso símbolo para a fé e, numa tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrara inesquecíveis imagens do reino de Deus, lembrando um trigal. Explanou sobre o amor celeste, recorrendo a uma dracma perdida, e surgiu um instante, ó surpresa divina, em que o Cristo subtraíra a infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras. Por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de aprender-lhe a conceituarão da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Como ninguém, sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardado o respeito que sempre consagrou à ordem. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto invariavelmente ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Levantava e animava sempre, estimulava as qualidades superiores sem descanso, surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Impressionados com aquela feição dele, Tiago e João, certa feita, ao regressarem de rápida estada em Cesareia, traziam, espantados, o caso de um ladrão confesso, que fora ruidosamente trancafiado no cárcere. Pisando Cafarnaum, de retorno, Tiago disse ao irmão, após relacionar as dificuldades do prisioneiro. Que diria o Senhor se viesse a sabê-la? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso? Ouvido pelo irmão, com indisfarçável interesse, rematou, dar-lhe-ei notícias do sucedido. Com efeito, depois de abraçarem Jesus, de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável, em frases longas e inúteis. O criminoso de Cesareia, descreveu, prolixo, fora preso em flagrante, em seguida a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia, através de informações,
vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana e, por 180 dias, cavara ocultamente a parede rochosa, de modo a pilhar as preciosidades, sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrera açoites na carne, padecera fome e sede, por determinações de capatazes insolentes, trabalhara de sol a sol num campo não distante da residência patrícia, tão só para valer-se da noite, na transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camafeus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes de brilhantes. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso e, quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes espadaúdos agarrando pressurosos. Buscou escapar, mas debalde. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto e dos braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz, agonizando, fora posto a ferros em condições nas quais, talvez, não lhe seria dado esperar a sentença de morte. O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio e, porque observasse a atitude expectante dos aprendizes, neles fixou o olhar percussiente e doce e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, afastou-se, pensativo, enquanto os 2 jovens companheiros se entreolhavam, surpresos, sem saberem que replicar. 36 Nas hesitações de Pedro. Logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida as revelações do Pentecostes, e ao serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçavam, quando a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa em frangalhos. Pronunciava palavras torpes. Revelava-se semilouca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíram-se, alarmadas. E o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como haver-se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas, entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que, naturalmente, buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição. Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O mestre lhe ditaria o recurso. Buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava a resposta, sob o apalpo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apostolo buscou a solidão do santuário doméstico, e exorou a proteção do amigo divino, que fora crucificado. Em breves instantes viu Jesus, nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos, que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis, temos à entrada uma pecadora reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me. Que farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas, ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar, para que, a fim de julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: Nesse mister permanecem na terra numerosos juízes. Para fazer-lhe sentir a extensão dos erros, indagou Simão, em lágrimas. Não, Pedro tornou o mestre, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã, nas vias públicas, milhares de bocas que amaldiçoam e outras tantas mãos que apedrejam. Para conferir-lhe a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma. Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede,
pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste e no outro mundo. Ainda não. Nesse labor terrível respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum, então, chorou, suplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando, simultaneamente, com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava, soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações, mas Jesus dele se acercou, iluminado e benevolente. Enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso a nossa irmã transviada e auxilia-a no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca-a da morte e trazia para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, entrou em silêncio, diluindo-se-lhe a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou extensa fileira de irmãos espantados, abriu, de manso, a porta e dirigiu-se à mulher, acolhedor, entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz, assombrada. Eu, falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar. E concluiu. Sou seu irmão. 37 Candidato impedido. Quando o mestre iniciou os serviços do Reino Celeste, em torno das águas do Genezaré, assinalando-se por indiscutíveis triunfos no socorro aos aflitos e comentando-se-lhe as disposições de receber companheiros e aprendizes, muita gente apareceu ávida de novidade, pretendendo o discipulado. Não seria agradável seguir aquele homem divino, que restaurava a saúde dos paralíticos e abria novos horizontes à fé. A palavra dele, represada de amor, falava de um reino por vindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, como que tocadas de luz sublime, distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. Acompanhá-los seria serviço tentador. Em razão disso, muito grande era o número de mulheres e homens que o buscavam diariamente. Acreditava-se em nova ordem política na província. Sobrariam talvez posições importantes e remunerações expressivas. Mães esperançadas procuravam confiar os filhos ao Messias Nazareno. Jovens e velhos entusiastas vinham, de longe, de modo a se colocarem na dependência dele. Para quantos que se lhe apresentavam, voluntariamente, pronunciava uma frase amiga, mostrava um sorriso benévolo, fichava um gesto confortador. Foi assim que, em radiosa manhã, quando o Senhor descansava na residência de Levi, por alguns minutos, apeou de uma liteira adornada certo cavalheiro a caracterizar-se pelo extremo apuro. O recém-chegado tratou, célere, do objetivo que o trazia. Interpelou o Cristo, diretamente. Queria o discipulado. Ouvira comentários ao novo reino e desejava candidatar-se a ele. Sobretudo, esclareceu, fluente, honrar-se-ia acompanhando o Mestre, ao longo de todas as suas pregações e ensinamentos. O profeta contemplou-lhe a indumentária brilhante e perguntou: em verdade, aceitas os testemunhos do apostolado? Perfeitamente, replicou o moço, cortês. Hoje, disse o mestre, após longa pausa, temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes, num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O rapaz franziu a testa e acentuou. Não hesitaria. Entretanto, sou armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes e guardo esse título com veneração. A um pajem de minha estirpe, não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me. A crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer a incumbência. Jesus não se irritou. Contemplando o interlocutor surpreendido, propôs, bondosamente. 2 órfãs estão em casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare quem sabe.
Dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante. São meninas necessitadas de proteção sadia. Oh, não posso! Exclamou o noviço, escandalizado. Sou explicador dos textos de Ezequiel e nos trenos de Jeremias, fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres aprova-me a cultura sagrada. A um intérprete do testamento, de minha condição, não quadraria a oferta de crianças desprezadas. Como vemos? Sem alterar-se, o mestre lembrou. Um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Está cansado, aflito, e Filipe permanece ausente em missão de socorro. Se lhe desses 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. É impraticável. Tornou o rapaz, sou fiscal das disposições do Levítico e, nessa função, provavelmente seria compelido a isolar o enfermo no Vale do Zimundo. A medida é imperiosa se ele houver ingerido carnes impuras. O Senhor esboçou um sorriso e agradeceu. Insistindo, porém, o interlocutor, Jesus indagou. Que pretendes, enfim? Garantir futura representação do reino que se aproxima. O Nazareno fitou nele o olhar translúcido e redarguiu. Erraste o caminho. Naturalmente o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas, reitero a solicitação, disse o armeiro de Fassur, quero colocar-me dentro da nova ordem. Apesar do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finalizou, muito calmo, prossegue em teu caminho e não times. Realmente, reclamamos companheiros para o ministério. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição e o Evangelho precisa justamente de corações desembaraçados que estejam prontos ao necessário auxílio em nome de nosso Pai. O explicador dos textos de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias evidenciando inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado um louco, e partiu sem compreender. 38 Entre o bem e o mal. O gênio do bem e o gênio do mal aproximaram-se simultaneamente do homem e ocuparam-lhe as antenas receptivas da mente, disputando-lhe a colaboração. Empenhado na construção do reino de Deus, sobre a terra, o gênio do bem, mais poderoso e mais forte, assoprou-lhe a fronte, desanuviando-a, e notificou-lhe, através do sem-fio, do pensamento. Filho meu, venho abrir-te caminho para a luz eterna. Arrebatar-te-ei as sublimes culminâncias. Integrarás o séquito de cooperadores do Altíssimo. Com o teu concurso, o planeta libertar-se-á da peste, da fome e da guerra e o paraíso brilhará entre as criaturas. Fremia o homem de gozo íntimo. O nume celeste, porém, passou a relacionar as condições. Para esse fim, iniciarás os serviços renunciando às facilidades humanas. Regozijar-te-ás quando fores desprezado. Servirás sem descanso. Nunca reclamarás recompensa. Ajudarás ao necessitado que se perdeu no sofrimento e ao ímpio que se precipitou nos despenhadeiros da ignorância. Alegrar-te-ás com a prosperidade de todos e preferirás o sacrifício de ti mesmo. Rejubilar-te-ás com o êxito de teus amigos, tanto quanto lhes partilharas a dor. Não te deterás sobre as imperfeições de ninguém, entretanto, vigiarás, dia e noite, os teus próprios defeitos, de maneira a corrigi-los definitivamente. Confiarás no Senhor de modo invariável, ainda mesmo quando o desânimo te assedie por todos os lados. Não pleitearás o incenso bajulatório. Fixar-te-ás no dever, acima de todas as considerações, convicto de que toda a glória pertence ao Criador. Estimarás os que te não compreendam. Desculparás, centenas de vezes, diariamente. Não perderás tempo na curiosidade vazia. Consagrar-te-ás à prática do bem, sem perguntas vãs.